O Santos enfrenta o CRB nesta quinta-feira às 18 horas e será a primeira partida do técnico Kleber Xavier como treinador e, claro, sob o comando do Santos. E vai ter mudança na escalação titular da equipe santista. Vamos falar sobre isso, pensar juntos aqui como o Santos pode se portar contra a equipe do CRB, a provável escalação do Santos, provável escalação do CRB e, claro, quero saber o seu palpite, a sua opinião de quanto você acha que vai ser essa partida, como vai ser o comportamento também do time, do técnico. É um novo momento que o Santos está vivendo e, claro, a gente começa a entender o que o Kleber Xavier pretende fazer com esse time do Santos a partir de hoje. Tivemos a entrevista coletiva, tem vídeo aqui no canal que a gente analisou algumas questões, principalmente de estilo de jogo que ele fala, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Vamos ver se as duas coisas estão alinhadas. E logo de cara, vamos começar aqui falando da situação do CRB, né? Que é o nosso adversário, para depois a gente poder com calma falar sobre o time do Santos, né? O CRB atualmente vem de jogos onde o último confronto empatou com o Paysandu por 1-1, foi derrotado pro Atlético Paranaense por 2-0 e a última vitória da equipe do CRB foi no dia 17 de abril contra o Volta Redonda por 1-0. Depois venceu o Atlético por 2-1, né, jogando fora de casa. E a situação do CRB na classificação da Série B estão na sexta colocação com 10 pontos conquistados. Marcou 5 gols na competição até aqui e sofreu 4. Então é um breve resuminho aí do nosso adversário desta quinta-feira. E aí o provável time do CRB deve ser esse aqui que tá na tela, lembrando que não vão contar com ele, com Rainer, que é jogador do Santos e teriam que pagar uma cláusula para ter o jogador à disposição para este confronto, mas não vai acontecer, então não teremos Rainer jogando contra o Peixe. Então o provável time deve ser esse: Matheus Albino, Everton, Henry, Segovia e Matheus Ribeiro ex-Santos, Igor Meritão, Fernando Henrique, GG, Danielzinho, Thiaguinho e Breno Herculano. Esse é o provável time da equipe do CRB para enfrentar o Peixe. Imagino que, por ser o jogo de ida, talvez o CRB queira um resultado que tenha ainda uma possibilidade para o jogo de volta. Então pode ser um CRB que tente sim jogar num contra-ataque, tente levar perigo, né, contra o time do Santos, mas eu acho que a tendência é ir com possibilidade de conseguir uma classificação lá em Maceió no jogo da volta. Então não acho que vai ser um CRB que vai querer se expor para, né, fazer vários gols no Santos. Não, acho que vão tentar jogar de uma forma mais conservadora e aí a gente começa a falar sobre o time do Santos. Pode ser uma possibilidade do Santos de conseguir fazer o que o próprio Kleber falou na entrevista de apresentação, que é um Santos que tem que ser propositivo, é um Santos que tem que dominar o seu adversário, principalmente jogando na Vila Belmiro. É um time que ele quer que faça uma marcação-pressão, principalmente, né, claro, quando não tá com a bola, e pressione também o adversário quando está com ela. Jogue de uma forma mais vertical. Na teoria, é basicamente isso que o Kleber pretende para esse time do Santos, mas é claro, né, sendo repetitivo aqui, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. É o primeiro jogo dele como treinador de fato, né, não mais como um auxiliar do Tite, com quem ele trabalhou por 24 anos. E aí, sobre o Santos, não teremos a volta de nenhum jogador que está no departamento médico. Nós temos ainda o Neymar, Soteldo, Bom Tempo, Barrial, Tassiano e também os que não estavam jogando, né, mas que ainda estão naquele processo de transição, que é o Souza, lateral esquerdo, e o Zé Rafael, que ainda não estreou pelo Santos. Então, 5, 7, né, dependendo aí de como você considera como desfalque
para esta partida. Dito isso, não devemos ter grandes mudanças para esse jogo. A tendência é que para o jogo do final de semana, do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, aí sim o Kleber Xavier possa ter alguns jogadores à disposição, como é o caso do Soteldo. O Soteldo é o favorito para que jogue, né? Então, dito isso, a única mudança deve ser o Aderlan entrando no time titular e, em comparação ao último jogo, essa saída do Luizão, né? Luizão que estava como titular da lateral direita do Santos, né? Ora era zagueiro, ora era lateral, enfim. Então, esse deve ser o time do Santos com Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Roleiser, Veron, Tiquinho Soares e Guilherme. E aí uma questão pra gente falar aqui, eu até comentei lá no meu Instagram, inclusive te convido a se inscrever lá, é @nagilaluz, a gente também fala só sobre Santos lá, que eu falei o seguinte, olha, eu entendo, mas não concordo com essa escalação. Eu entendo porque ele só teve 2 treinos para entender melhor esse time do Santos. Então não esperava que ele colocasse Matheus Xavier no lugar do Guilherme, David Washington no lugar do Tiquinho, não sei, colocasse o Ian no lugar do Pituca, o Rincon no lugar do João Schmidt. Não imaginava que ele faria isso, tá? Acho que ele vai para esse primeiro confronto com essa base. E aí, a partir do jogo contra o Grêmio, conforme também os jogadores vão ficando à disposição, ele vai realizando alterações mais significativas nesse time do Santos. Até uma forma também dele conhecer a base que estava jogando como titular na prática. Porque é aquele clichê do futebol, treino é treino, jogo é jogo. Então, às vezes, ele também quer ver como treinador, né? Porque às vezes o treinador também tem aquilo, às vezes o cara não tá rendendo porque era o outro técnico. O técnico dava outras instruções e por isso que o jogador não estava rendendo. Às vezes o novo treinador chega e fala, quem sabe eu dando outras instruções, melhora. Opinião. Não gosto de João Schmidt e Pituca jogando lado a lado. A gente viu que não deu certo isso no jogo passado. Vimos também durante a Série B que não funciona. O Pituca eu já cansei de falar aqui que pra mim ele é mais primeiro volante do que segundo. O João Schmidt pra mim não dá. É um jogador muito lento e pensando no estilo de jogo do Kleber de marcação-pressão, né, você ter ali o bloco mais alto em alguns momentos, não fecha a conta com Gil e João Schmidt. Não fecha. Então, eu acredito que ele vai abrir mão de um dos dois, se bobear os dois. Se ele quiser essa ideia de uma marcação-pressão, para você não ficar tão exposto assim. Como o Caixinha fez em alguns momentos e deixou o Santos exposto. Porque é até mesmo uma frase que o Kleber falou, agora eu não sei exatamente o que ele disse, né, as palavras corretas, mas o contexto foi assim, não adianta eu pensar num estilo de jogo, numa forma de jogar, se eu não tenho peças para isso. Então é basicamente isso. Ele tem que pensar na execução com os jogadores que ele tem. Não dá. É a mesma coisa. Nájila, você vai fazer o seu vídeo de pré-jogo em alemão. Eu não falo alemão. Você pode ter a ideia que eu faça um pré-jogo aqui de Santos e CRB, eu falando alemão. Mas eu não falo alemão. Então, assim, a teoria não vai conseguir ser realizada na prática. É mais ou menos isso, né? Então, eu gostaria de mudanças nesse time, mas eu entendo que é o primeiro confronto que ele vai comandar e ele talvez vá nessa questão mais conservadora, digamos assim. Eu, Nájila, gostaria de testar um time, por exemplo, com David Washington e Tiquinho Soares, que foi, inclusive, uma sugestão que ele deu na entrevista de apresentação, que ele fala que ele enxerga também uma equipe jogando com 2 jogadores fazendo pivô, né, jogando ali mais por dentro. E pode ser o David e pode ser também o Tiquinho. David que fez gol, né, no último jogo. Será que o David Washington vai ser pior que Gabriel Veron? Será que o David Washington vai ser pior que o Guilherme? E aí, até falando sobre a questão do Guilherme, que é um jogador que tomou vaias, né, bem, assim, toda vez que ele pegava na bola na Vila Belmiro, depois que estava 2-0 já pro Bragantino, ele estava sendo vaiado. Até também uma questão estratégica de elenco de você preservar um jogador.
que vai jogar novamente, né, em casa, na Vila Belmiro, e corre o risco da torcida continuar pegando no pé dele. Torcida que tem o seu direito, na minha opinião, de fazer isso. Se ela não tá contente, ela tem o direito. Tá pagando o ingresso dela, ingresso caro, por sinal, né? E aí você pega o psicológico do jogador que já não tá aquelas coisas e afunda de vez. Então, até de uma forma estratégica, às vezes você tirar certos jogadores que estão visados pela torcida também uma forma de você proteger o seu elenco. E também dar oportunidade para um jogador que pode render melhor, né? Então, assim, eu, Nájila, colocaria um Tomás Rincon no time. Acho melhor que o João Schmidt, tá? Colocaria um Ian? Colocaria. Colocaria um David Washington? Colocaria. Mas, assim, eu entendo esse certo conservadorismo no primeiro jogo. A partir do jogo contra o Grêmio, aí eu acho que dá pra gente cobrar mudanças mesmo, de fato, maiores, mais significativas do time comandado pelo Kleber Xavier. Até porque daí ele vai ter mais tempo de trabalho, mais tempo de treino, né? Analisando mesmo o que aconteceu nesse jogo contra o CRB. E vai ter mais embasamento para fazer certas mudanças. Mas é isso. Hoje é um jogo que o Santos precisa vencer. Tem mais time que o CRB. Vai ser um papelão se não conseguir vencer. Eu sei que nessa primeira fase, né, que os times grandes estão jogando, estão com dificuldades, né, não temos goleadas, inclusive tem até time grande perdendo nesse primeiro momento da Copa do Brasil, mas como diz minha mãe, o Santos não é todo mundo. Quem sabe o Santos pode fazer uma partida mais tranquila. Quem sabe? Nádia, você está super otimista. Mas a gente tem que tentar ter otimismo, né? Porque se a gente só ficar com pessimismo, aí, meu amigo, aí a gente não aguenta. Aí a gente não aguenta. Então vamos torcer para que o Santos vença e convença contra o CRB. Tá certo? Então, depois do jogo, entra aqui que com certeza vai ter a nossa análise para falar o que foi esse Santos e CRB. O jogo é hoje, hein? Hoje, às 6 horas da tarde. Exatamente. 6 horas da tarde. Então, já coloca ali, ó, no despertador para você não perder nada. Grande abraço e até daqui a pouco pra gente analisar. Espero que uma vitória do Santos.